conseguir atrair e converter em vendas e treinamento dia a dia. Todo dia treinando. O cara simplesmente tinha que fazer o quê? Fechar a matrícula. Porque antes se falava, pega o telefone e liga. Seja bem-vindo ao podcast Papo Biz, porque aqui o papo é business. Esse podcast foi feito para você, empresário, gestor, que quer sair da inércia, acelerar o seu crescimento e faturar mais sem ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou o Marco Revilo. Sou o Ricardo Malê e hoje a gente traz aqui um assunto que é aquele calcanhar de Aquiles de todo dono de negócio, de todo negócio, que é justamente a gente conseguir atrair e converter em vendas. E para isso, Marcão, a gente trouxe um mega especialista. Apresenta o cara aí. E o nome dele é Otto Hartmann. Hartmann. Como é que funciona isso? Otto Hartmann. Otto Hartmann. Seja bem-vindo, Otto. Obrigado, nosso podcast. Hoje a gente está fazendo esse episódio sobre a área comercial, que é o tendão de Aquiles, né, Ricardo? Tendão de Aquiles, né? Otto, vamos começar o nosso papo aqui falando um pouquinho de... Tu tem uma mega experiência hoje, tu tem uma empresa, tu tem um... Eu acho até que seria legal tu contar um pouquinho para nossa audiência a tua trajetória como um cara que começou assim bem... Como muitos começam, né, na parte comercial, aprendendo a vender. Eu sei que tu começou aprendendo a vender e hoje tu tem um negócio justamente especializado em prospecção, né? Então, Exatamente. se tu quiser contar um pouquinho da tua trajetória para a gente aquecer o nosso papo, começa por aí, depois a gente vai entrando nas questões mais assim de conhecimento, técnica, né, de vendas e dá umas dicas legais aí para nossa audiência para aprender a solucionar essa questão. E o papo vai fluir. Mas antes queria saber, Otto, da onde saiu o nome Otto? Meu avô. Otto. Hoje tá virando moda, né? Hoje o nome Otto já não é mais tão estranho. Quando eu era criança era muito estranho. Cara, te juro que é a Tanto que primeira eu nem vez que eu vi. gostava do meu nome, mas hoje tem muitos famosos aí usando o nome Otto já, tá começando a virar uma febrezinha. Com 2T, né? Com 2T's. Fechou. É alemão, né? Então, E que bom que a gente tem aqui um Otto famoso já. Sim, agora, já, né? Então tá tudo certo. Show. Bom, obrigado, Marco, obrigado, Malê. Eu vivo a área comercial precisamente, profissionalmente falando, né, há 20 anos, mais ou menos, desde quando me tornei vendedor, desde quando comecei a trabalhar na área comercial mesmo, e por volta de 15 anos treinando, né, outras empresas também, tive empresas, tive negócios, e eu posso dizer que eu acabei sendo, né, não posso dizer como muitos, né, usam aquele jargão, eu amo vendas, eu gosto de vendas. Eu gosto de dizer que ninguém gosta de vender. Quer dizer, todo mundo gosta de ganhar, mas ninguém gosta da parte mais difícil, que é a prospecção, né, a venda. Então, a buscar aquele cliente na unha, essa coisa do telemarketing. Então, eu vivi um mercado tradicional por muito tempo, né? Tradicional do quê? Do porta a porta. Né, muito antes da internet se popularizar. Muito antes da internet, né? Exatamente. Então, eu vivi o mercado da venda porta a porta, Sim. eu vivi o mercado da venda de call center, uma venda ativa, né, que é a famosa cold call hoje, né, que também já está caindo, e passei por essa evolução da venda digital. Né? Em 2018, 2019, o que eu percebi? Eu estava numa grande empresa onde eu já tinha formado 300 vendedores CLT, já tinha trabalhado também a formação de 270 franquias, tudo vendendo um produto bem difícil de ser comercializado, que é o seguro de vida. Nossa. Né? Um produto muito agressivo, um produto que não tem aceitação no Brasil, né? A venda agressiva não tem aceitação. Na época, era em torno de 6% da população tinha um seguro de vida. Porque ninguém quer comprar seguro de vida, né? Não, Quer dizer, ninguém... quem é que assim acorda e diz assim, hoje eu quero comprar. eu tô com uma vontade de comprar um seguro de vida. Não, e o pior que isso, né? Tu vai comprar um produto que... Só vai usar uma vez. Não, tu não vai ver, porque Só vai usar uma Primeiro vez. detalhe é esse. Primeiro, tu compra um produto que é uma promessa. Tu não quer usar. Né? Porque se pra te usar ele, tu não vai estar mais aqui. E quando precisar usar, tu não sabe, tu não vai estar aqui para contestar se foi pago, se foi visto. Então, ou seja, é um produto complicado, né? E todo mês vem um boleto, vem uma conta, vem um débito de uma coisa que, né, tá lá, é uma promessa futura. Então, no Brasil não é cultural e existia uma agressividade muito intensa, assim, pra gente conseguir vender.
né? Então, muita motivação, muito empenho, muita E treinamento dia a dia. Todo dia treinando. Só que o que eu percebi, Malê e Marco, nesse meio do caminho, os vendedores querendo ir para dentro do WhatsApp, do celular. Porque antes se falava, pega o telefone e liga. Só que com essa expansão, o WhatsApp hoje ele está instalado em 99% dos smartphones do Brasil, 96%, se eu não me engano, no mundo, 94% por aí. E não adianta, o mercado começou a ir para dentro. Então, antes, eles queriam, antes de eu ir na casa do cliente, eu vou mandar uma mensagem para confirmar. E eu comecei a brigar com isso, porque a cultura não era essa, né? Tu era contra a questão Sim, de usar não. o WhatsApp. É que assim, ó, não é que eu seja, não é que eu era contra, tá? Uma coisa não muda. Quando a gente fala de comunicação, né? 7% da comunicação é compreendida pelo texto, né? Pela escrita, pelo verbal, né? Não pelo verbal, não, pelo texto, pelo conteúdo. 38% volume, timbre e entonação. Que é o vocal. E 55% visual. Então, se eu mandar um texto, eu estou usando muito pouco os meus recursos. Então, é melhor eu, no mínimo, fazer uma ligação. Para eu ter uma melhor conversão, é muito melhor eu estar presente. Isso não vai mudar. Porque aí você impacta com o vocal. Exatamente. Quer dizer, com o vocal e com o verbal, que é a palavra em si, né? Que é o verbo Exatamente. em si. Entendi. Então, isso não vai mudar. Porém, a digitalização é uma coisa que também não vai mudar. Então, a gente Não tem que volta buscar mais um meio atrás. termo. E hoje a minha empresa hoje chama-se Simbiose Digital. Por que simbiose? Porque é a união minha com o meu sócio, que é o Guilherme, que ele é um dos maiores especialistas hoje no mercado digital para a área comercial. Mas no quê? Em automações, em integrações de sistemas. Então a gente juntou as duas inteligências, onde eu uso o que eu tenho de melhor na tecnologia, mantendo o lado humano. Show. Por quê? Porque ninguém gosta de robô também. Então isso é outra coisa do mercado. Só que eu venho usando o robô há muito tempo. Por quê? Porque eu identifiquei isso lá em 2018, 2019, por aí, que o mercado estava indo muito pro WhatsApp. E eu percebi, cara, não vai adiantar. Vai ter que continuar aqui. Mas o legal que eu vejo, Otto, da parte do robô, é que tu consegue fazer a limpeza. Tu consegue definir e já separar. Pré-qualificar? Pré-qualificar, separando trigo do joio. A automação, a gente tem que usar ela até o ponto que ela nos é útil. Exato. Então, uma empresa ela não pode nunca ignorar o fato de que o humano hoje ainda é essencial. E o lado humanizado da área comercial, ele continua ativo. As inteligências artificiais hoje que simulam voz, que simulam imagem, não simulam ainda tão bem a emoção, a conexão. Acredito que vai chegar? Vá. Mas por enquanto ainda não. Então a gente tem que sempre fazer, né, como chama o nome da minha empresa, a simbiose dos dois. Tudo que eu consigo automatizar, para quê? Para escalar. Show. Porque vamos lá, qual que é a pior parte da venda? É a prospecção, é a parte chata de eu estar abordando X empresas. Numa cold call, hoje, tu liga para 100 empresas para tomar 98 nãos e 2 te darem atenção. Aí o que tu vê numa operação comercial? A perda de tempo. Pô, eu vou pagar um salário para uma pessoa ficar fazendo 98 ligações para conversar com 2 pessoas? Não. Aí o que nós vemos? Vamos automatizar isso e otimizar o tempo do humano para ele fazer aquilo que ele gosta de fazer, porque negociar é gostoso com alguém que está interessado. Então, eu conversar contigo... Anima porque você exatamente, sente que existe... é uma possibilidade, não é uma coisa que eu tenho que construir na cabeça do cara. Aquela expectativa. Sabe, tipo, não me incomoda se sentir incomodado. E o que é o legal do robô, Marco? Que o robô não tem sentimento, ele toma porrada, ele é xingado. 1 milhão de não. Ele ganha 100 não e tudo bem pra ele. Melhor, o próximo áudio é o mesmo. Né? É com toda a emoção. Esse é um ponto que mudou muito a prospecção hoje, que nós utilizamos, o nosso método de prospecção. Por quê? Porque quando eu boto um humano para fazer uma cold call, para ficar prospectando, falando, quando ele toma 5, 6 nãos, já baixa. A moral dele já baixa. A 7ª ligação já vai meio... Ou seja, declinando. quando ele... E outra coisa, né? O Malê, especialista aí em gestão de times, ele sabe muito bem sobre isso. Tu contrata uma pessoa, ela começa super motivada, mas logo depois de um tempo, os problemas de casa, a falta de dinheiro, o finalzinho do mês que já tá batendo as contas, pô, ele já não vai chegar na mesma motivação.
Né? Nós tínhamos alguns recursos, por exemplo, em operações comerciais, nós todo dia tem treinamento. E deixa eu já perguntar, Otto, já que tu entrou pra essa parte da motivação, até foi um dos episódios que a gente falou, Uhum. tu acha que o vendedor de hoje em dia, ele ainda continua sendo a motivação dele a grana? Com certeza, com certeza. Porque até a gente falou sobre motivação intrínseca e tal, e, cara, mudou muita coisa dentro Uhum. das empresas. E eu também sou da área comercial já faz uns 12 anos, Sim. e a motivação antigamente sempre foi grana. Porque tu vai vender isso e Uhum. bonificação, isso e aquilo. E, cara, hoje continua ainda a mesma coisa. Depende, tá? Porque assim, o que que acontece? A motivação imediata pela grana, ela funciona. Sim. Só que hoje a gente tem uma como é que eu posso dizer assim, um não apego ao trabalho, ao que está fazendo, e principalmente o jovem hoje ele entra num trabalho questionando já se a empresa, se ele pode, se a empresa é boa para ele. Né? O que na nossa época conseguir um trabalho era uma maior maravilha, né? Hoje não, hoje ele está avaliando a empresa se essa empresa é boa para ele trabalhar. Né? Então, hoje as empresas têm que trabalhar também, né? Principalmente essas que têm um contrato, né? No estilo CLT. Eu tive num congresso de inteligência artificial que falou que nos próximos 2, 3 anos vai acabar o CLT no Brasil. Né? E eles falaram, uma das coisas bem bacanas que foi dito lá é que o porquê que a inteligência artificial vai avançar muito no Brasil. Por quê? Justamente pela alta carga trabalhista, né? Carga tributária, financeira e risco, né? Do sistema CLT hoje. E então a empresa que hoje busca esse sistema, busca isso, ela tem que dar algo a mais para esse cara, ou seja, uma projeção de um futuro, de um crescimento e de alguma coisa que às vezes também aquele plano de cargo, salário, essas coisas, ele tem que ser muito bem implementado na cultura da empresa. Eu acho que esse é o ponto, né? Fica essa dúvida mesmo, né? Tá, que tipo de trabalho a pessoa vai ser mais motivada? Só por grana? Uhum. Eu acho que só por grana, assim, a gente tá Não. na miséria do espírito humano, né? A grana é a motivação imediata, da é que assim, semana, do coisa. Exato. Aí sim, porque tem um outro ponto, Malê, da motivação por grana, que eu já trabalhei com áreas comerciais, já conduzi áreas comerciais voltado para essa questão de ganhar dinheiro, que hoje principalmente nos negócios digitais, que eu trabalho muito com o pessoal do digital mesmo, abrir uma empresa de tráfego pago, por exemplo, e faturar 10 mil reais por mês de cliente sozinho não é difícil. Hoje meus alunos fazem isso. Eles entram ali em 30, 60 dias e já estão com 5, 6 clientes faturando 10 mil só ele sozinho. Então, o que acontece? Essa vulnerabilidade, sim, tá muito fácil ganhar de um lado, ganhar do digital, fazer o outro. Quando tu pega uma operação e tu instiga ela muito por dinheiro e aquilo não chega, né? E tu fica lá, não, tu vai ganhar 3 mil, vai ganhar 4 mil, vai ganhar 5 mil, vai ganhar 6 mil. E aquela operação tu vê que não vai, tu cria uma frustração neles também. Sim. E é uma frustração que é muito difícil tu manter um time. Né? Então tem que ter o outro lado. Né? Ou seja, tem que ter. Eu fui visitar uma grande empresa chamada Gazin. Ela é fábrica de colchões, ela tem indústria, ela tem varejo. Eles têm 9 mil, quase 10 mil funcionários hoje. E eles estão numa cidade chamada Douradina. E a cidade tem 9 mil habitantes, sendo que 1.500 trabalham na empresa. Nossa senhora. Ou seja, a cidade é a empresa. Mas A o que me cidade- chamou muito a atenção? A gente foi fazer uma mentoria lá dentro. E a cultura da empresa. Tá? Aí, ali, eu já estudo bastante tempo área empresarial, cultura e tudo mais, e ali eu entendi o que era uma cultura de empresa, onde tu chega na porta da empresa, na rua, tem um totem gigante com todos os números da empresa. Quanto que ela paga de FGTS, Gestão IFS, à vista aberto total. Os funcionários sabem o quanto a holding está tendo de lucro. E tão felizes. E é engraçado isso, né? Que Porque bacana. tem cliente meu que de vez em quando pensa, tá, mas eu não quero falar
para minha equipe quanto eu faturo por mês. Bom, dependendo da cultura, do nível cultural talvez da equipe, dependendo do teu momento. A mentalidade, né? Eu até entendo, tá? Mas olha que coisa boa, né? Para o empresário chegar assim, cara, eu não tenho medo de abrir meus números. Porque eu não vou ter sabotagem, eu não vou ter gente, sabe, choramingando, dizendo que tá ganhando pouco, porque assim, o pessoal já entendeu qual é o jogo. Exatamente. Né? Mas é incrível isso que você está dizendo, porque... E até aquela história que às vezes o colaborador, o funcionário tem, né, Ricardo? Pá, tô trabalhando, me matando aqui para enriquecer o chefe. Exatamente. Entendeu? Essa mentalidade, né? Essa mentalidade. Otto, cara, você estava falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Eu te conheci há muito tempo, né? E acompanhei bastante da tua trajetória entrando, desde que tu entrou nessa área comercial e começou a dar treinamentos de vendas. Eu lembro dessa fase. Depois eu acompanhei um pouco e até fiz uma mentoria contigo, né? Em relação a processo de vendas, que posso relatar que melhorou bastante meu processo. Legal, né? obrigado. Foi muito legal. Tem até hoje gravado, a nossa conversa está lá gravada. E eu lembro, cara, que você me disse um número naquela época, que eu tenho na minha cabeça aqui, mas eu vou deixar que você abra para quem não está nos ouvindo, que era a taxa de conversão do teu time de vendas que tu conseguia para vender este produto, que era o tal seguro de vida. Eu tenho na minha cabeça, vamos ver se bate com o meu número. Qual era a tua taxa de conversão em vendas? 50%. Era esse número que eu tinha na minha cabeça. Geral, né? Geral. É a média geral. Média geral. E quando eu falo média geral, auditado. Auditado. Eu falo de um turnover alto, né? De gente começando e não conseguindo, e uns que a gente chamava uns extraterrestres que faziam 80%, 90% de conversão. Isso é uma coisa assim, ó, que eu acho que para quem está nos ouvindo, empresário que está nos ouvindo, pensando assim, puxa vida, mas eu tenho a nossa taxa de conversão é 5%, é 8%. Nossa, eu consegui bater o meu benchmark, que é 11% de taxa de conversão. Quando o cara ouve um número desses, eu imagino que ele pensa assim, não, esse cara só pode estar mentindo. Sim, tá fora do casinho. Mas tá assim, fora ó, qual é que é... E aí eu te pergunto, qual é o truque, né? Claro que não é truque, mas qual seria a fórmula? Tá que este empresário que está nos ouvindo, que ele até duvide que seja 50, mas eu sei que é 50, tu sabe que é 50, e o que tu vai dizer agora vai dizer assim, ó, bom, se você está fazendo hoje 6%, 8% de conversão em vendas, e tiver focado nestas diretrizes, a tua taxa não tem como não aumentar. Quais seriam essas 4 ou 5 diretrizes aí, exagerando, né? Para a gente deixar bem marcado para quem está nos ouvindo, quais seriam essas 5 diretrizes que tu diria assim, não, isso aqui, ó, é batata, vai aumentar a taxa de conversão. O que é? Vamos lá. Entrega o ouro. Vamos lá. A conversão da venda, ela depende do processo, da construção da venda. Isso eu aprendi lá na empresa, na corretora de seguros que eu estava, com a metodologia utilizada lá dentro, tá? Então, foi um grande aprendizado. A metodologia era focada no quê? Na construção da venda e não no fechamento em si. Por quê? Porque é justamente o que tu falou, Malê, é um processo e eu tenho que lapidar passo a passo desse processo. O que a maioria das empresas pensa, né? Primeiro elas montam um produto, um serviço que acham extraordinário, né? Muito bom, então eu vou vender. Não vai vender. Não vai vender. É tu pegar um produto, tu achar ele extraordinário, tenta vender ele no orgânico, no Instagram que tenha 5, 10 mil seguidores, tu não vai vender. Sim. Tu vai ter que primeiro aumentar o nível de consciência, para fazer um marketing, um remarketing, para te ter um interessado, para ir para uma reunião, para conseguir fazer um fechamento. Então, é o processo que tu tem que alinhar para ter um índice alto de conversão. Com a nossa metodologia B2B, tá? Tô falando para o nosso negócio, para a nossa empresa, que a gente entrega soluções de marketing e vendas para as empresas. Quando eu falo marketing e venda, eu falo que a gente capta esse cliente dentro das possibilidades que existem. Possibilidades essas que são de cada nicho de mercado. Por exemplo, nós vamos para Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn, WhatsApp, que é o nosso forte WhatsApp Ads, que a gente chama de... acabamos criando uma profissão que é o WhatsApp Ads.
Com base no quê? Nessa experiência que eu falei que antes que o WhatsApp hoje ele é a forma de comunicação mais assertiva que a gente tem. Daí 99% dos smartphones do Brasil. Então, o quanto mais eu me comunicar com ele por esse canal, mais assertividade eu tenho. Então, nossa empresa colocou o WhatsApp como ferramenta central. Carro-chefe. O que nós fizemos hoje? Nós formamos hoje estrategistas, tá, que olham para o WhatsApp como a ferramenta principal de vendas da empresa. E aí, o que ele utiliza? Ele utiliza do quê? De captação, ou pelo próprio WhatsApp, ou pelo tráfego pago, por exemplo, né, das plataformas disponíveis, ou ele utiliza do próprio sistema de vendas do cliente, né, da base de dados que ele já teve, e uma base que é muito ignorada pelas empresas, que é a base de leads perdidos, que é gigante. Tu acabou de falar que 6%, 10% é uma boa conversão, tá, então se ele gera 1.000 leads, ele fez 100 vendas, e esses 900, por que não se comunicar mais com ele? Até porque, às vezes, quando houve a tentativa da venda, a pessoa não estava no time. Exatamente. Só para ter ideia, uma empresa que nós gerimos aqui de Porto Alegre, ela saiu de 360 mil de vendas no canal de televendas, uma empresa de imóveis, para 1.200.000 em vendas, utilizando alguns desses recursos. Nós mais do que dobramos a conversão de vendas. Por que mais que dobramos a conversão de venda? Porque a gente entrou no processo da venda. Qual que é o primeiro ponto? Eu vou pegar 2 exemplos, tá? Eu faço tráfego. Tua empresa faz tráfego pago. Quando esse lead cai no vendedor, o que acontece, né? Eu comentei antes ali. Será que a pessoa está motivada para atender esse lead? Como é que ele atende? Então, qual é o processo que eles exatamente. O que a maioria faz? O lead é desqualificado. Mas por quê? Porque entrou o lead primeiro, demorou para atender. Então, o primeiro erro, o que mais aumenta uma conversão de um varejo, por exemplo, é a demora. Cara, se tu demorou mais de 20 minutos para atender um lead, tu já caiu a primeira taxa de conversão que precisa ser observada, que é a maior parte do tráfego hoje que tu faz, tu consegue falar com, em média, 50% das pessoas. 50% não continua a conversa. Mas por quê? Por demora. Então, com um sistema de automação não voltado para a prospecção, mas sim para a recepção do lead, olha o que eu ganho. Eu boto um robô humanizado para receber esse lead, não importa o horário. Então, porque, veja bem, tá? O Instagram, TikTok, Facebook são meios de entretenimento. Ninguém entra lá para comprar móveis. As pessoas estão fazendo entretenimento, né? Curtindo, dando risada, olhando a fofoca. Com conteúdo. E precisa o quê? O gestor de tráfego, o designer, o videomaker, ele precisa fazer algo muito criativo para quê? Para chamar a atenção e ele olhar assim, eu quero isso. Atiçar a vontade. Pronto. Aí olha só que interessante, né? Eu já tenho um trabalhão para pegar a atenção dele. Aí eu levo ele para onde? Pro WhatsApp. Se tu leva para uma planilha, ferrou. Tá? A pior conversão que tem é tu levar para uma planilha para mandar pro vendedor chamar depois. Cara, não dá. Total. Não tem como. É inviável fazer isso nos dias de hoje. Então, jogo pro WhatsApp direto. Só que no WhatsApp, o WhatsApp eu tenho um veículo de comunicação. Quando alguém te manda uma mensagem, tu tá concentrado para escutar aquela mensagem. Tu abre o WhatsApp, tu abre para se comunicar, não para entretenimento. Então, eu já mudo completamente o canal de vendas. Exato. O contexto muda completamente. O contexto muda completamente. Tu sai da mídia social que tem uma pegada de diversão. Exatamente. E coloca o cara numa mídia em que o objetivo é absolutamente estabelecer uma conversa. Que o cara já sabe. Se eu tô aqui, o cara vai... Eu tô aqui porque eu vou comprar ou eu quero comprar. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. E eu vejo, às vezes, uma coisa engraçada... Que as pessoas, às vezes, elas resistem em agendar uma conversa, tá? Uma conversa para fazer uma qualificação, por exemplo, tá? De uma venda. Porque, às vezes, a pessoa diz, não, mas não dá para me passar só o quanto custa. Não, a gente não passa orçamento, o que a gente faz é uma pré-qualificação. Por exemplo, tá? Dependendo do tipo de negócio é assim. Mas por que essa resistência existe? É justamente porque fica muito claro para a pessoa que está
indo para um canal como esse, que se ela está entrando ali é porque ela vai ter algum Vai ter uma compromisso. oferta, um compromisso. Exatamente. Ali. Uhum. Ali vai ter algum compromisso. Exatamente. Bom, deixa eu só resgatar contigo, então, os pontos que você trouxe, que eu achei muito legal. Então, você falou que aumento da taxa de conversão depende prioritariamente da construção do processo. Exatamente. Que mitiga, por exemplo, esse tipo de gap, por exemplo, esse gap que você falou, do retardo, né, da defasagem, né, Do entre o atendimento. momento que a pessoa fez o contato e o quanto tempo leva para responder, coisa que numa resposta humana pode ter muita variação. Outras questões que você falou, a questão da mudança de humor também, que o ser humano também apresenta. Então, existe uma estratégia. A falta de capacidade mesmo também, porque Sim. voltamos à questão da comunicação. As pessoas vão pro texto. Quanto custa isso? Tanto. Poxa, daí não precisa, bota num site. Isso. Por que o e-commerce Não criou toda- é tão difícil tu vender no e-commerce? Porque o e-commerce ele é voltado para quê? Para preço, prazo e frete. Entrega, entrega. Frete grátis, E rápido. menor prazo e menor preço. Exatamente. Então, agora, quando eu caio num canal de televendas, eu preciso o quê? Me comunicar com essa pessoa. Então, Malê, onde é que entra o ponto da automação humanizada? O lead caiu no WhatsApp, ele já recebeu um áudio. Tá? Fazendo o quê? Conexão. Oi, tudo bom? Eu me chamo Otto, eu vou te atender daqui a pouco, só que nesse momento, né, eu tô atendendo outras pessoas porque a demanda tá muito grande referente às promoções que nós temos. Então, tu me segura um pouquinho que eu já te atendo, mas eu fiz questão de te mandar uma mensagem. Cara, é a mesma mensagem para todo mundo. Claro. Acabou de liberar uma cópia aí, Ricardo. Eu tô anotando aí, Marcão. Acabou de E liberar uma outro- cópia E aí. outro ponto. Depois do horário de atendimento, que não tem mais ninguém. Aí tu manda outro áudio. Opa, tudo bom? Nosso time todo tá descansando agora porque o dia foi intenso, mas amanhã às 9 horas, assim que alguém chegar, eu já vou te encaminhar para conversar contigo, beleza? Pronto, cara, eu aproximo, eu humanizo, eu não deixei a pessoa no vácuo. Quando nós instalamos isso, tá? Eu botei um delay para fazer um follow-up de 1h30. Não tem noção de quantas pessoas, depois de 1h30, já falaram assim, ó, já comprei. Nossa Senhora. Por quê? Porque daí entra o quê? Quando eu me conecto com interesse em alguma coisa no tráfego, o que o Facebook e o Instagram fazem? Começa Joga a os jogar. outros. Isso Até tu tem comprar. concorrente. Pronto. Né? Então, se demorar, perdeu a venda. Então, só nisso a gente mais do que dobrou a conversão Caraca. de vendas. Robô automatizado, porém humanizado. Distribuição da venda. Então, tu vê o processo? Então, no processo, a minha conversão aumenta. Aí entra a técnica. Por exemplo, o pessoal lá, só áudio. Mas tu vai dizer, e vários vão falar, mas eu odeio escutar áudio, eu escuto isso direto. Mas a estatística favorece o áudio, então usa o áudio. Tem gente que não gosta? Tem, mas tem... Tu prefere incomodar meia dúzia e fechar mais, ou ser o bonzinho que não tem uma conversão de vendas? Claro. Aí entra o que tu tinha falado. A pessoa vai ver texto, vai achar que é robô. Uma coisa que tem, Mário, que tu vê muitos teóricos da venda falando, que é o quê? Por exemplo, eu sou formado em programação neurolinguística. E na programação neurolinguística tem toda a parte de rapport. Então, se o cara fala texto, fale por texto. Se o cara usa áudio, fale por áudio. Cara, isso numa venda de um serviço agregado, um valor, onde tu vai ter uma conexão, isso funciona. Agora, num volume, esquece isso e usa as médias. Tá? Porque daí, não adianta o cara chegar para um varejo onde, lá nessa operação, por exemplo, eles recebem em torno de 30 leads por dia. Não dão conta. Tu acha que o vendedor vai ficar lá? Deixa eu ver o tom de voz dessa pessoa. É uma pessoa que fala devagar, eu tenho que falar mais devagar. Não vai fazer isso. Entendeu? Ou ele vai ter que treinar por um tempo até isso se tornar automático e ele não perceber, senão ele não vai fazer. Sim, mas quando é volume, é isso. É Quando pau na máquina. Bom, agora não, eu tô vendendo uma Ferrari. Bom. Aí é outro business. High ticket, outras coisas. Aí essas técnicas, elas funcionam e eu ensinei por muito tempo. Mas eu tenho que entender onde que cabe cada técnica. Claro. Então Tem eu que ter tenho que feeling, entender né? a conversão disso. Né? Aí pronto, eu caí para venda. Daí entra a questão técnica. Né? Do tipo, quanto... Primeira coisa, né, que o pessoal reclama muito do lead, né? Ah, não, mas só chegam pessoas perguntando quanto é. Mas é óbvio. Isso é óbvio. O cara surgiu um interesse numa coisa que ele não estava querendo saber, ele ficou curioso. Outra coisa que falam muito do tráfego, né? Só chegam curiosos. Sim.
É só curioso, cara. É que nem quem entra numa loja, vamos pra parte física. Quem entra numa loja, o cara tem interesse de comprar alguma coisa. É a E aí- mesma coisa da loja do shopping. Tu não vai no shopping querendo comprar aquele, né? Tu não vai direcionado, eu vou entrar lá na Zara comprar um casaco. Não vai. Né? Tu vai entrar curioso, querendo Sim, achar algo pra exatamente. ti. Né? Então, é curioso? É um lead que vai perguntar só preço? É. Aí entra a habilidade da venda. Aí entram técnicas de vendas. Aí entra... Cada tipo de mercado tem um tipo de construção. Por exemplo, a construção do seguro era uma construção de uma reunião de 1 hora. De 45 minutos a 1 hora fechado o negócio. Sim, tu tinha que fazer... Entendeu? tudo Onde não se forma- falava a palavra seguro. Agora, lá pro varejo é diferente. Né? Já é uma coisa mais... Primeiro gera uma conexão e depois já vai pro preço para negociação. Não tem muito. Não vou ficar perguntando sobre se a pessoa é casada, tem família, o que vai acontecer se ele não estiver mais aqui. Não, lá é, cara, toca e vai no volume e depois vai no follow-up. Então, esse é uma, né, Malê, que aumenta muito a conversão. Outra coisa, por exemplo, nós vamos em negócio. No nosso negócio, eu prospecto só via WhatsApp. Por quê? Porque dentro da nossa empresa, nós criamos, né, uma forma de prospectar clientes a um custo muito baixo e livre de LGPD. Por quê? Porque a base que nós utilizamos é uma base aberta, a base da Receita Federal. O telefone está lá, é aberto para todo mundo, então não tem problema e eu já falo isso. Só que nós criamos uma estratégia de automação onde, no primeiro pitch eu faço uma conexão, peguei teu contato na base, né, da Receita Federal, né, onde consta que você tem uma empresa tal, né, de tal ramo. Porque Aí às o vezes cara, tá aí o errado. cara já gela. Aí pegou meu... Tô devendo pra Receita. O cara já Exatamente. gela, né? Aí o que acontece? Aí no segundo eu mando 3 áudios, tá? Aí no final do áudio, mas eu vou te mandar em outro áudio pra isso não ficar muito longo, então eu mantenho uma curiosidade. Show. Aí no outro eu construo o que eu quero falar com ele, pegando a dor. Né? No caso, por exemplo, nós já falávamos um pitch mais ou menos assim, ó, eu sei que você investe, né, já investiu em tráfego pago, tá insatisfeito, você tem uma empresa no ramo tal e já tá frustrado com isso, e nós descobrimos uma forma assim, e no terceiro áudio, daí falo dos benefícios, 100% automatizado, né, um processo de captação e tudo mais, no outro áudio a gente dá um pitchzinho, né, de uma CTA, perguntando se ele tem interesse. Quando ele diz que ele tem interesse, aí entra uma automação que só clica digita 2. Só que olha o que esse processo faz, né? Eu mando isso para 600, 800, 1000 pessoas E aí no vai dia. qualificar. É escalável, tu pode escalar à vontade. Nós colocamos, eu fechei 13 clientes em 15 dias, tá? Nós colocamos 3 robôs. Quanto nos custou isso? Nos custou isso em 15 dias? R$150. Não. Tá, R$150. E eu tinha o quê? Uma pessoa que fazia a qualificação. Um SDR. Então, todos os interessados caíam para ela pegava e fazia uma ligação para quê? Para fazer a inversão da polaridade. Então, sou eu agressivamente querendo a pessoa. Agora, quando ela ligava, ela já falava, oi, tudo bom? Eu tô te ligando para a gente poder entender se a tua empresa faz parte das empresas que nós temos sucesso e conseguimos escalar. Eu posso te fazer algumas perguntas? E aí, o que ela faz? Uma série de perguntas para qualificar essa empresa. E nisso eu estou invertendo a polaridade. Eu já disse para ela que eu quero ver se a tua empresa pode, inconscientemente, se a tua empresa pode trabalhar, né? Se tu pode ser meu cliente. Essa é a intenção dessa qualificação. E aí, quando cai numa reunião comigo, eu tinha 70% de conversão. Entendeu? Cheguei a 70% de conversão. A pessoa chega mega aquecida já. Mas é aonde, Malê? É no processo. Claro. Eu tenho É na certeza que toda essa estratégia que tu traçou aqui, verbalmente para nós, se encaixa em muitas pessoas, muitos empresários aí que vão estar nos ouvindo. Eu tenho certeza que isso aqui já foi ouro em pó, tá? Para muita gente, né? Agora, vamos imaginar o seguinte. Tá, chegou no processo, fez todo o processo automatizado, a um custo muito baixo, muito escalável, que resolve grande parte da grande dor, tá? Que eu acho que a gente abriu o nosso episódio hoje e falou, tá, qual é o calcanhar de Aquiles? É atração e conversão. Perfeito. Bom, sem atração não há conversão. Então, grande parte do teu processo aí, você acelerou muito a atração de clientes, né? De futuros clientes. Muito bem. Tá, e quando entra, Otto, agora vamos mudar um pouquinho o nosso enfoque, vamos falar um pouquinho, tá, seguinte, chegamos no momento que agora é o olho no olho, é a chamada, é o convencimento,
para esses produtos que necessitam, tá? Que não é simplesmente produto de prateleira, o cara gostei, eu compro, não compro, clique aqui, comprei. Como é uma Amazon da vida. Não, é o seguinte, você vai falar com um especialista. Uma consultoria, uma venda estratégia, uma venda consultiva. Uma venda consultiva. Aí vamos falar um pouquinho dessa questão, que assim, eu acho que tu tem uma experiência extraordinária, porque tu fez isso praticamente, a tua trajetória na área comercial foi dando treinamentos neste momento, principalmente relacionado a essa questão, tá? Vender, tá? E aí vem objeção, aí vem toda aquela coisa arada que a gente sabe. Vamos falar primeiro, Otto, da construção de um time de vendas. Eu acho que assim, o primeiro desafio, seguinte, cara, eu tenho um negócio aqui, eu sou uma empresa, comecei pequeno e contratei um primeiro cara, tá? Muita gente aí que está nos ouvindo ainda está nessa maturidade, tá? Não, eu contratei agora um cara para me ajudar a vender, tá? Eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, fiz a minha primeira contratação. Cara, o que dá de problema nossa, aí me frustrei, aí dei comissão pro cara, mas aí o cara não vendia, não ganhou, ficou insatisfeito, foi embora, aí eu prometi um salário. Cara, aquela coisa, aquele quiprocó todo que tu conhece, tá? Bom, como é que a gente pode mitigar esse desgosto do empresário que mesmo aqueles que já contrataram, cara, olha só, eu tenho um time, eu tenho 5 vendedores, minha equipe tem 10, sempre tem problema com a pessoa humana. Uma coisa é tu programar o teu robô, outra coisa é tu entrar nas questões de formar time de vendas. O que tu diria, assim, ó, que é os pontos mais importantes na construção de um excelente time de vendas? Vamos começar por aí, vamos falar de gestão de time de vendas. Perfeito. Tudo começa na contratação, né, Malê? Então, eu tenho que ter uma contratação muito clara do que ele vai fazer, como que ele vai trabalhar e uma boa cultura de empresa. Né? Então, cultura, quando eu digo cultura, tu tem aquela... como é que eu posso dizer assim? Não importa se tu é pequeno, se tu é grande, os valores da empresa têm que estar alinhados, tá? Então, beleza. Isso, por que eu digo isso? Porque não tem a técnica, não tem coisas que vão suprir muito essa parte, né, cultural da empresa, do relacionamento com o dono, exatamente. Com a equipe. Então, são coisas que elas vão extrapolar qualquer turnover e qualquer coisa, tá? Certo. Então, digamos que ela já tem uma boa intenção, que ela está querendo transparecer isso, né, que ela tem uma oportunidade, né? Então, primeiro ponto, dentro da contratação, tu tem que entender que tu tens uma oportunidade, tu tem que encontrar a pessoa certa para aquela oportunidade. Sim, o alinhamento do perfil, né? De cara tu já vê assim, esse cara, ele realmente quer, não é aquele que, não consegui nada, vou ir para a área de vendas. Exatamente. A pessoa que tá lá contigo, ela tem que ser grata pelo que tá fazendo. Ela tem que ser grata para participar de um projeto, digamos assim. Então a empresa tem que ter um plano, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter algo onde ela vai chegar. E essa pessoa tem que se sentir pertencente disso, né? Então, mas por que eu falo que é na contratação? Porque na contratação, às vezes, a pessoa quer contratar um vendedor. Mas, cara, esse vendedor vai fazer o quê ali? Porque vendedor, gente, por R$20, R$30, ele troca de trabalho. Verdade. Tá? O turnover, não é que ele troca, na primeira dificuldade, o que mais tem hoje disponível é vaga para venda. O que mais tem é isso. Sim. E vendedor bom não fica sem emprego. Então, com certeza não, claro. Esse é um ponto crucial, mas se tu tem habilidade e tu consegue contratar, né, uma pessoa e trazer ela para esse projeto, né, e ela precisa entender que ela tem uma oportunidade na mão. Se ela não tiver esse entendimento que ele está numa oportunidade e não no emprego, né, não vai adiantar. Por quê? Porque não vai haver o engajamento. Porque time de venda tem que estar engajado numa meta. E aí entra o papel do líder, né, Malek? Daí tu é o especialista para falar aí do papel do líder, que é manter esse time engajado, que é manter a coisa. Então, a contratação e a condução do líder já começa a mudança do jogo. É tão importante quanto o resto do processo. Muito, demais. Por exemplo, cara, eu passei por um projeto, né, com essa loja de imóveis aqui do estado, que eram 19 lojas, hoje são 10 lojas. Dessas 10 lojas, é nítido a loja que bate meta todos os meses porque tem um líder forte na ponta. Não adianta, é liderança. É verdade. Principalmente na área comercial. Exato. Porque na área operacional ainda é entrega, é prazo, tá ali, tem que fazer. Mas agora o comercial, ele depende muito da emoção do momento, da venda. Eu vi operações acontecerem coisas assim do tipo,
Cara, faltava um valor absurdo que o time não conseguiu fazer a semana inteira, conseguiu fazer num sábado e num domingo. Aí abriu o domingo para fazer a meta e fez o número. Sabe? É inexplicável isso. Mas é o quê? A condução do líder, né? Do time. Depois disso, Malê, depois dessa contratação certa, ter um bom líder ali que vai fazer essa condução, tem uma coisa que as empresas ignoram, que são os números da área comercial. Então, eu preciso entender todas as etapas da conversão. E eu preciso munir o meu vendedor, tá? Aí eu vou falar para quem está do outro lado da cadeira, que é um empresário. Ele não pode, né? E isso eu já abri discussões grandes com isso, ele não pode ser dependente do vendedor. O empresário tem que estar sempre buscando uma forma de que a venda seja mais fácil para o vendedor. Aí ele fala, tá, mas por que eu contrato o vendedor? Para fazer o a mais. Para que eu treino o vendedor? Para extrapolar a meta. Mas para bater o meu básico, eu tenho que encontrar formas de que, mesmo o ruim, bata a sua meta. Sim. E aí o que eu faço? Aí o que seria isso, né, Malê? Processo. Por exemplo, o cara que faz cold call, eu tirar a cold call dele e botar um robô para largar só o interessado para ele. Porque ao invés de ele fazer 98 mensagens, eu vou falar com 40 interessados por dia. Opa, mudou todo o jogo. Até porque... Entenderam o jogo onde é que tá a virada da cadeira? Até porque o cara que ele é menos motivado, digamos assim, que ele tem menos energia mesmo, porque tem gente que tem um nível de energia muito grande. Isso é orgânico, não tem? A gente não tem assim, porque o cara tem mais... Não, às vezes o cara tem mais energia mesmo. Então esse cara que tem mais energia, é claro que ele vai bater o piso e vai extrapolar. Mas o cara que tem menos energia, se ele tiver que botar uma energia imensa numa atividade que poderia ser automatizada, tu já tá tirando a chance do cara. O cara que não tem energia é aquele motor já velho. Se tu botar muita força, ele vai explodir, ele não vai dar conta. E até lembrei, cara, uma vez que eu trabalhei no comercial de uma escola de idiomas, o cara não queria vender. Ele não queria vender, e mesmo assim ele conseguia vender, devido a essa facilidade que ocorria. Porque a pessoa entrava, ela tinha interesse, como a gente falou desde o início. Só que quem estava fazendo essa prospecção, ela já conseguia extrair tudo da pessoa e só entregar pro comercial de mão beijada. O cara simplesmente tinha que fazer o quê? Fechar a matrícula. Exatamente. E aí dentro dessa questão, primeiro, eu vou munir ele, né, das coisas mais mastigado possível como empresário para, no mínimo, o time bater a média. Porque daí, cara, se eu tenho um time batendo meta, mínimo da meta, ganhando um pouco de comissão, cara, o time tá legal. E aí eu vou ter sempre, aí Pareto, né, 80-20, eu vou ter sempre os 20% que vão explodir e eu vou ter os outros que vão estar olhando, eu quero ser que nem esse cara, né, e vão estar se motivando sempre. Agora, dentro desse vender, eu preciso ter um outro elemento, que daí eu tenho que entregar também para ele um processo de vendas, um script de vendas bem definido. Claro. Né? E treinável, né? Treinável. Não pode ser uma coisa muito absurda. Né? Não pode ser uma coisa, né? Uma metodologia, eu já passei por isso, de ter que ensinar uma metodologia que, cara, a gente ficou 30 dias ensinando um time, cara, para depois ir a campo. E aí tu chegava no campo com o pessoal e eles cometiam os mesmos erros de quem ficava uma semana. Por quê? Porque, cara, exigia de um nível de maturidade, de conhecimento sobre o produto, o serviço da pessoa, que só o campo proporcionava. E a gente descobriu que não adiantava treinar 30 dias. Que era mais fácil treinar. E isso é um ponto que hoje eu defendo, cara. Muitos vendedores raiz, eles se consolidam na prática. Pega aqui, ó, tá aqui, ó, lê esse material e vende. Deixa eu só comentar isso que você está falando, que eu acho bem interessante, porque eu vendo muito, tá? Na minha consultoria, no treinamento, eu vendo a seguinte ideia. Que você libera para execução, tá? Que você está dizendo, ele bate um pouco com o que eu venho dizendo, mas não bate. E eu vou explicar por que eu acho que não bate. E por que bate e por que não bate. Eu tenho dito o seguinte, não larga a pessoa na execução enquanto ela não tiver um mínimo de desempenho. Por quê? Porque senão você faz o cliente sofrer, faz o teu resultado sofrer. Porque a pessoa, isso é muito comum. Quantas vezes você vai no supermercado e a pessoa está ali com um crachazinho e diz assim, em treinamento, como se fosse uma dispensa de competência, né? Ou seja, eu não preciso ser competente para estar. Então, assim, ó, se eu começar a atrasar o
o teu serviço, você vai me perdoar porque eu estou em treinamento, mas nem sempre o cliente, ele compra isso. Exato. Tá? Então eu tenho falado muito isso. Olha, cara, tenha um processo claro, treine a pessoa no processo e quando ela demonstrar uma maturidade suficiente para execução, bota na execução. Mas isso Agora- aí não vai depender, Ricardo, porque cada pessoa tem uma forma de aprendizado. Umas são mais rápidas, outras mais devagar. Isso aí tu vai acabar criando um processo personalizado? Ou a gente consegue padronizar é muito tudo simples, isso? tá? Se eu tenho, a ideia aqui ela é simples. Eu tenho aqui vou te ensinar a fazer hambúrguer no McDonald's, tá? Vou te ensinar a fazer um hambúrguer lá. Cara, existe um passo a passo. Quanto tempo você vai levar para aprender a fazer hambúrguer? Um cara vai aprender a fazer em 5 minutos, outro em 10 ou um dia. Aquele que aprendeu em 5, eu vou liberar para ele executar. Vai pra... Ok? O que em 10, 10, o que um dia, um dia. Agora, o Otto está dizendo uma outra coisa que, de certa forma, desafia o meu ponto de vista. Que tem coisas que só na execução. Neste caso, tá, o que eu costumo dizer aí para o pessoal? Neste caso, se a pessoa vai aprender fazendo na frente do cliente, eventualmente errando e perdendo uma venda, Perfeito. pelo menos que ele seja acompanhado por alguém mais experiente naquele momento. Para que você não perca uma venda, para que você não denigra a imagem Sim, da da empresa. E se cair a peteca, o outro vai estar ali para ajudar. Aí assim, eu sei que tem caso a caso. Essas coisas a gente diz, às vezes são conceitos meio gerais, mas são muito particulares, dependendo. Olha, não, nessa situação que sim, o cara vai aprender a fazer, porque o custo da perda é muito baixo, porque beleza, assim, ó, não tem problema. O cara tá vendendo cartão de Natal na rua. Se o cara perder uma venda, ok, deixou de vender 30 centavos. Tá? E o cliente não vai ficar chateado. Ok, tudo bem, vai aprender como eu, né? A minha primeira profissão foi vender cartão de Natal na rua. Então, eu aprendi vendendo cartão de Natal. Eu errei um monte e depois eu comecei a acertar. Mas, tudo que a gente está dizendo aqui, de certa forma, existem conceitos que são gerais. É claro que para isso tem a consultoria. Né? O cara que vai te procurar, você deu um monte de conceitos gerais. Se o cara pegar exatamente o que você disse e começar a aplicar, ele vai acertar muitas coisas e provavelmente Vai errar um algumas monte de coisas outras. ele vai errar por falta da orientação. É que né? assim, Malê, específica. Né? Deixa eu pegar esse ponto aqui que ele não bate, tá? Porque o que acontece? Tudo vai de como essa operação comercial conduz isso. Certo. Tá? Porque assim, ó, se eu pegar uma metodologia, tá? Como eu já fiz em outras empresas, e entregar para o cara, tu só precisa fazer isso que vai dar certo, vamos treinar, eu crio aquela máxima que estava aparecendo ali, né? Tempos fáceis criam homens frágeis, fracos, né? Então, tempos Pessoas fortes criam Tempos pessoas fortes. fortes, né? Pessoas fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam pessoas fracas. Então, a empresa, ela precisa ter uma cultura, né? Que eu digo, o líder precisa ter uma cultura de eu vou te treinar, mas eu vou te testar. Vou te desafiar. Quando tu faz, aí é o ponto que é o ponto do bate e não bate, tá? Porque assim, ó, muitas empresas quando elas escutam a gente falando que tu tem que ter um processo de venda e treinar o teu time, elas perdem a essência de eu tenho que te testar. E o que tu chama de testar? Por quê, Malê? Porque hoje, a área comercial, cara, as empresas elas estão desesperadas para contratar. Perfeito. Então, quando eu consigo contratar alguém, eu quero que ele fique. Pronto, eu mudei a dinâmica da empresa. Eu mudei a dinâmica da área comercial. Eu mudei a dinâmica do emprego. Porque se eu quero mais que tu fique na minha empresa do que tu quer trabalhar na minha empresa, Sim, porque tu é como namoro. Muda o jogo. É como namoro, né? Se eu quero, tô tão desesperado que você Só fique eu. comigo, a pessoa já Exatamente. começa assim, Opa, não, espera aí. Então não, esse não é o bem ponto, assim, Malê. deixa aí. Esse né? é o ponto. Então eu tenho que treinar, mas eu preciso cobrar. Sim, com certeza. Só que as empresas mudam esse jogo no meio. Elas vão lá e dizem, não, eu aprendi uma metodologia lá com o Otto que se tu fizer isso, tu vai vender. Ah, mas tu não tá conseguindo. Ah, mas vamos ver onde é que tu tá errando. Não é assim, eu tenho que cara, eu te dei uma metodologia que, cara, todo mundo vende muito bem. Por que tu não tá conseguindo se os outros estão conseguindo? O que faltou? O que tu acha que falta? Onde tu acredita que tu precisa melhorar? Então, o feedback é diferente, que as empresas não utilizam hoje daí eu digo de experiência própria, pelo desespero de ter vendedores. Tem um ponto aí, cara, eu acho que eu te cortei, Marcão, mas é que me veio uma ideia, a gente tá aqui numa dinâmica legal, Sim. né? Não, E aí o assunto é apaixonante, porque venda é um problema de todo tudo, mundo. tudo. Todo mundo precisa ou vender um produto, ou vender um serviço, Serviço. ou se vender, né? Exato. Então, assim,
Até perdi o fio da minha... Eu ia falar um negócio. Então pega o teu. Deixa eu pegar o meu, então, Tá, pega porque teu gancho aí que eu já que a gente peguei. estava falando disso aí, que a empresa quer tanto um vendedor, quer tanto um vendedor, aí eu te pergunto, Otto, qualquer pessoa pode ser vendedor? Ótimo, cara. Eu ia falar justamente sobre isso. Perfil de vendedor. É incrível a área comercial. Às vezes tu coloca uma pessoa para fazer uma determinada coisa e essa pessoa performa de uma forma assim, leve, fácil. Aí tu tenta replicar e pegar, não, mas eu vou pegar o fulano que tem esse traço e assim, ó, eu tenho um curso eu sou formado em grafologia, grafocomunicação, então eu vejo a letra da pessoa, eu avalio e eu busco traços incomuns. Putz, tô lascado se for escrever aqui perto dele. Eu já fiz curso Eu de também. enneagrama. A gente contratava com base no perfil sanguíneo, lá na empresa que eu estava. Assessment, teste Um monte palográfico. A gente fazia milhões de testes para tentar encontrar o cara no perfil. Só que aí é que vem o ponto. Onde é que tu vai realmente encontrar a pessoa perfil pro teu trabalho? É no campo. É na execução, Na claro. execução. Claro. Põe todo mundo pra Tu jogar, pode né? pegar todas as pessoas com o mesmo tipo sanguíneo, mesmo perfil palográfico assim, né, enneagrama, tudo certinho, cara. Mas se ele não se identificar com o teu produto, ele não vai vender. Por isso que a Se gente ele não diz- tiver necessidade, ele não vai vender. Então é muito amplo. Claro, existe sim uma questão, né, de uma tendência. Por exemplo, quem tem uma tendência, um perfil mais administrativo, que não gosta da comunicação, pronto, aí tu já corta. né? Não, daí Tende tu, a, aí né? não tem como. Mas aí até é esse cara ele sofrimento. precisa vender também. Na necessidade. Eu tive Não é a vendedores... preferência dele, né? Eu tive Não é a vendedores preferência que no teste dava outro perfil. PI, usava muito PI também, teste. dele. Mas a necessidade, o cara Só que a virava, pessoa tinha uma velho. necessidade. Só que daí o que nós percebemos na prática? É que ela aguenta um tempo. E essa é a aí, questão. 3, Essa é a 4, questão. 5 meses Exatamente. já começa... Aí, A não ser que, tá? A não ser que... Mas eu acho que nem assim, viu, Otto? Porque o que os estudos falam sobre essa questão de perfil, né? Principalmente lá o livro Descubra Seus Pontos Fortes, né? Falar lá de 27 temas, ou 20... Eu acho que são 27 temas, né? O que eles falam lá de uma forma bem categórica? Nossos estudos revelaram que o talento natural da pessoa é o que flui e é ali que tu tem que brilhar, ok? Aquilo que não é o teu natural, tu pode fazer o quê? Redução de dano ali. O perfeito. que é redução de dano? Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, poxa, eu sou um cara mega criativo, ok? Tem uma facilidade enorme para conectar ideias, para ter ideias fora da caixa, coisa e tal. Porém, o meu lado mais organizacional, meu lado mais administrativo, meu lado mais assim de controles, né, de organização e coisa e tal, é muito fragilizado. Eu tô falando para vocês o meu perfil há uns, sei lá, uns 20 anos atrás. Tu me conheceu. Sim, exatamente. Tá. Não é o perfil de hoje. Tá, não é bem o perfil de hoje. Bom, ok? Ok, tá. Aí essa pessoa, você coloca ela para fazer um trabalho, sim, mais criativo, tá? Mais criativo. Por exemplo, até um vendedor. Né? O cara é mais comunicativo, coisa e tal, beleza. Ele tem uma aderência natural pro cargo. Só que esse cara, eventualmente, ele precisa preencher o maldito do relatório de vendas toda sexta-feira. E esse cara tem uma grande dificuldade, tá? O que acontece? Não é a preferência natural desse cara ficar numa planilha fazendo um relatório. Ele gosta de comunicação, ele gosta de... Ele é energia pura. É venda, é comunicação, é inquieto. Aquele cara que não para se mexer na cadeira, tipo o locutor aqui que nos fala. O que acontece? Esse cara ele tem que entender o seguinte, faz parte da tua ocupação atual preencher esse relatório. Não vou contratar uma secretária só para preencher esse relatório para ti. Tu deve ter visto essa situação milhares de vezes, né, na tua história. Então é o seguinte, cara, tu vai ter que preencher esse relatório. Não é tua preferência? Não é. Então assim, redução de dano. Então, tu nunca vai ser uma pessoa forte num ponto fraco. Tu pode ser excelente num ponto forte, tá? Isso é o que os estudos caras colocaram, tá? Agora, por isso que a gente tem que ter esse cuidado na contratação em pensar assim, olha, o perfil desse cargo é o quê? É mais extrovertido. Se eu contratar um cara introvertido, pode dar certo? Exatamente isso que você falou. Pode dar certo por algum tempo. Por quê? Porque eu vou ter que estar forçando constantemente um ponto fraco, que eu deveria tão somente estar reduzindo o dano. Ó, eu tenho
um dano por falta de extroversão que me dificulta me comunicar numa reunião, ou numa equipe de trabalho e tudo mais. Então, assim, seria bom para a minha carreira que eu conseguisse reduzir o dano dessa falta de comunicação. Agora, me colocar numa posição onde a minha competência principal será a comunicação é muito sofrido. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Exatamente. Né? Ele aguenta por um tempo, mas não vai ficar muito tempo. E aí eu te pergunto, o cara, tudo isso aí que o Ricardo acabou de falar é moldável. O cara consegue se adaptar e treinar e chegar, de repente, num vendedor de alta performance. A não ser que, como a gente estava falando aqui, o que é moldável, tá? Aquele ponto. O que tu exige para a função? Pô, eu preciso de um cara que seja curioso. Por quê? Porque ele vai fazer muito trabalho de levantamento de necessidades, ele tem que ser meio psicólogo, levantar, ouvir o cliente, ter interesse, entendeu? Então, uma pessoa que ela não tem essa questão natural, vai ser mais difícil. Não é que ela não possa fazer o trabalho, mas para ela vai ser muito penoso. Então, moldável até certo ponto, a não ser que essa pessoa queira, mas queira muito. Aí eu te pergunto, quem é que quer muito mudar a sua preferência mais natural? Não. É muito difícil, complicado. Muito difícil. A pessoa tem que ter uma motivação muito real para pensar assim, olha só, eu nasci extrovertido, ok? Mas eu quero trabalhar numa profissão que eu serei muito introvertido, ou vice-versa. O que faria uma pessoa fazer uma escolha dessa de mudar completamente o seu perfil? Entende? Uma necessidade momentânea de ganhar dinheiro não é suficiente. Teria que ter algo muito maior para uma pessoa mudar um traço assim tão enraizado na personalidade dela, ok? Então, moldável até certo ponto. Por isso que existe, sim, assessment que a gente vai utilizar na hora da contratação para a gente mitigar um pouco as chances da gente contratar alguém completamente à la louca. E o problema, Nelton, que o que a gente vê muito hoje, exatamente por esse corre-corre, essa coisa do empresário, se eu preciso construir um time de venda, que o cara meio que bota para dentro do balaio qualquer coisa. E depois diz assim, pô, eu nunca consigo consolidar minha equipe, porque o que acontece? O que está estragado, estraga o resto. Exatamente. E cria toda uma cultura de nivelar sempre tudo por baixo, porque ninguém nivela, a cultura nunca nivela por cima naturalmente. As pessoas começam a se nivelar por baixo. Então é o seguinte, se eu começo a errar na contratação, cara, quando vem um cara bom pro meu time, entra no time que todo mundo é pé de pano, o cara pensa, ih... Exatamente. Mas aí até pela sobrecarga que ele vai ter, né? Comercial talvez tenha menos um pouco isso que eu falei, porque assim, ó, o cara tem o resultado dele e deu pra bola, mas quando todo mundo é ruim... É complicado. Porque aí tu vai ter que carregar o time. Exato, a empresa não cresce, entendeu? Quando se trata de um time onde existe uma cooperação, onde assim, ó, o teu trabalho importa no meu, e tu é muito descomprometido, tu é muito incompetente, mas eu sou muito bom, o que acontece? O dono do negócio ali, eu tenho um cara bom ali, ó. Não, deixa que fulano faz, deixa que fulano faz. Então o cara que é bom, sobrecarrega, e ele olha pro lado, e aquela história é fantástica, tem um vídeo fantástico, não sei se tu conhece, dos macaquinhos, do pepino da uva, tu já viu esse vídeo? Já viu? Cara, isso aí vale a pena até a gente colocar nos créditos depois aí do episódio, para o pessoal assistir em vídeo, né? É uma experiência que fazem com os macaquinhos que fazem uma atividade lá, de pegar uma pedrinha, não sei o quê. Um macaquinho é recompensado com uma uva, cada vez que ele faz, ele ganha uma uva, que é um alimento que ele prefere, e o outro ganha um pepino, que é um alimento de segunda qualidade, ele não gosta tanto de pepino, mas ok, come. O que ganha o pepino começa a ver que o outro faz a mesma coisa e ganha uma uva. Ele começa a repetir. Não, ele começa a ficar indignado, porque ele está fazendo a mesma coisa que o outro faz para ganhar a uva, e ele ganha, e ele ganha o pepino. Literalmente, ele ganha um pepino. E aí, o que acontece? Ele começa a ficar muito indignado. Então, tu vê o seguinte, ó, o senso de justiça, de meritocracia, ele precede a consciência humana. Verdade. É primata. Então, é o seguinte, se você trabalha comigo, tá? E eu tenho competência, atinge o resultado, e o teu salário é igual ao meu, e tu entrega menos, cara, isso cria uma cultura... uma meritocracia ao contrário. O cara vai também fazer a mesma coisa. Então, eu acho que tanto na área comercial, Otto, tá? Talvez isso seja um pouco reduzido, porque assim, não, se eu vender mais, eu ganho mais, entendeu? Mais ou menos, Malê. O assim, vai produzir. Eu digo um pouco reduzido. A área comercial ela tem uma coisa que é o seguinte, é uma área muito competitiva. Certo. Tá? E ela é instigada por meta, pressão.
E tem uma outra condição humana que é assim, ó, quando eu pressiono, toda vez que há pressão, há julgamento. E aí entram essas questões. Por exemplo, mas o Malê vende mais porque o Malê tem privilégio. Porque ele recebe uma lista não sei o quê. Sempre tem essa Porque história. Sempre ele tem já essa tem. história. Então, não cara. muda. Né? E sempre que... quando eu aprendi essa lei, mudou o jogo, tá? Quanto mais pressão tu fizer num time, mais ele vai julgar o líder e a operação toda. Né? E ele julga mesmo. Por quê? Porque quando eu não estou atingindo um resultado, alguma coisa, a tendência é eu justificar o porquê que eu não estou conseguindo. Terceirizar a culpa. Bons vendedores, motivados, líderes que são assim, né, aquele competitivo, ele não vai buscar a solução, mas a desculpa, mas não é a maioria, né? É um percentual muito pequeno que é essa. E são os que crescem, são os que se desenvolvem, são os que viram líderes, viram supervisores, coordenadores, gente, abre seus negócios. Né? A maioria não, a maioria mas como é que tu quer que eu venda se não me dão lead? Mas como é que tu quer que eu venda? Mas fulano faz assim, porque ele tem não sei o quê. Então, quando tu pressiona, a pessoa vai tentar o quê? Se escapar. Né? E isso é muito comum na área de vendas. Eu tô falando lá do chão mesmo, tá? Lá da base da venda mesmo. Do time, lá da operação. Sabe? Que tu tá falando com um nível de entendimento, de capacidade, de realidade muito diferente de um empresário. Né? Então ele tem que olhar para aquela realidade ali, que é uma pessoa que precisa existir, né, dentro da tua empresa, aquela pessoa que precisa ter um emprego, senão todo mundo se tornaria empreendedor, então eu preciso, né, e aquela pessoa, eu sempre falava, quando tinha reuniões de líderes, gente, eu falava para eles questionavam muito, mas como é que o fulano não vê isso? Como é que o vendedor não está vendo aquilo? E eu sempre falava, se ele estivesse vendo isso, ele estaria no teu lugar. Ele precisa de alguém que oriente, que coordene, que leve pela mão, que conduza, porque é necessário. Só que esses mesmos que são necessários são os mesmos que vão julgar quando tu fizer uma pressão muito forte. E aí começa essa dinâmica que avacalha com a operação comercial. Sim. E avacalha mesmo, gente. Uma meta exagerada com uma pressão muito forte pode ter um turnover de 80%. Aniquila uma operação. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. E aí entra o que a gente está falando desde o início. Se torna o calcanhar realmente de Aquiles. Exatamente. Da empresa, e a empresa pode estar até fechando as portas. Vamos fazer um mega apanhado do que a gente conversou? Perfeito. Resumão. Mega resumão. Bom, o que eu lembro aqui do que por onde a gente transitou, e vocês me ajudam aqui a trazer outros pontos. Eu lembro, o Otto falou muito da questão da importância da automação, da parte automatizável, né? Que vai facilitar, né? Principalmente na etapa de prospecção, né? A qualificação de quem vai fazer o contato mesmo, né? A venda em si, o processo de atendimento comercial. E a gestão também, eu me lembro que a gente falou, muitos desses pontos que a gente estava falando agora no final tem a ver com a questão da gestão do time, que foi um pouco do que eu puxei, né? E essas questões de meritocracia, de pressão, não pressão, de motivação, de treinamento, de acompanhamento em campo e tudo mais, tem tudo a ver com a gestão desse time comercial. E são alguns pontos que eu memorizei. E se tem algum ponto mais que você lembra que não foi, que eu não trouxe no meu resumo, ou tu, Marcão? Acho que antes, cara, falar de vendas para nós, eu acho que a gente vai ficar... A gente fica aqui o episódio mais longo do podcast. Então, falar de vendas, até porque é muito importante para a empresa, a área comercial. Mas, além desses pontos que tu trouxe aí, Ricardo, eu acho que vale, antes da gente encerrar esse episódio, o Otto trazer uma dica aí matadora para que o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo, consiga, já colocar em prática. Acho que seria interessante aí para antes da gente finalizar. É o desafio que a gente faz para esse é o nosso desafio. Em uma frase você consegue? Tecnologia, automação, inteligência artificial. Tá? Então ele tem que estar à frente da média, da maioria. E ele não, se ele quer crescer, ele tem que entender que todo pioneiro vai sofrer um certo preconceito, uma certa dificuldade, porque ele é o primeiro. Quando eu comecei com as automações, eu fui muito criticado. E tomei muita porrada por causa disso. Só que hoje virou moda. E hoje as empresas estão buscando mais. Hoje nós temos automações, só para você ter ideia, em empresas que
O cliente, não é um cliente, mas por questão de sigilo não posso falar, ele faz uma pergunta no WhatsApp, essa pergunta vai para o ChatGPT, o ChatGPT responde e devolve para esse cliente. Nesse nível. Tecnologia, automação, inteligência artificial. Uhum. Será que é o Otto que tá aqui mesmo? Ou é uma É um inteligência um Exatamente. robô? Então, mas só que há um pioneirismo nisso, há uma crítica, há uma coisa. Então, eu preciso estar à frente. Né? E as empresas que se destacam, se tu for ver, a própria automação, ela é uma coisa que ela já começou há muito tempo atrás. Uhum. Muito tempo atrás. Só que hoje que está chegando no pequeno e médio empreendedor. Né? Ele já podia estar, mas o que antes não tinha que hoje tem acesso? Antes era muito caro eu ter alguém. Por quê? Porque eu tenho um sistema que entra aí o que a gente faz hoje. Antes era muito caro eu ter um sistema, eu ter uma automação, eu ter um robô, eu ter uma coisa, era tudo muito caro e muito difícil o acesso, porque não havia um conhecimento geral. Hoje, como eu falei, eu formo pessoas, estrategistas que unem sistema da empresa, automação e captação, tudo de forma 100% automatizada. E esse cara chama-se estrategista de WhatsApp Ads. Ele une tudo isso, é uma pessoa na empresa, né, ou uma empresa que ele contrata como a nossa, que faz esse trabalho para ele, que usa a inteligência de dados da base de dados dele, né, para fazer uma recompra. Pô, cara, para que eu vou procurar mais se eu tenho um monte para vender? E não sabem explorar. Né? Então eu tenho como fazer esse cross de carteira, de vender outro produto para quem compra esse produto, fazendo análise de dados. E isso tudo é viável por quê? Porque com a automação eu faço relatórios, eu faço estatística e uma pessoa só consegue gerir e automatizar tudo isso, cara. Porque tem os dados, né? Antes eu precisava de quantas pessoas para fazer isso? Só grandes empresas faziam, mas já faziam. Só que hoje está acessível a quem é empresário e tem 4, 5 vendedores. E consegue fazer. Bom, se o pessoal quiser te conhecer, acessar tuas redes sociais, tem algum @ aí que todo mundo te encontra ou não? @Otto Hartmann. Né? Vai me Mas encontrar onde é lá. que tem os doubles T's, os doubles M's, né? Otto com 2 T's, Hartmann, Hartmann. São 2 T's e 2 N's no final. Isso, 2 T's e 2 N's Otto com no 2 final. T's e Hartmann com 2 N's. Ainda bem que isso letrou, senão não ia conseguir achar nada. Otto, o papo foi show de bola. Cara, assim, ó, dá pra falar contigo ininterruptamente em relação a essa questão de vendas, é apaixonante. Obrigado, assim, ó. Eu que agradeço a oportunidade. Tua presença aqui foi mais do que um papo, foi uma consultoria pra nós. Com Valeu. certeza. Aproveitei aqui para poder atualizar a base de dados. Então, todos vocês que nos acompanharam aí até agora nesse episódio, agradecemos por ter ficado até o final conosco. Não esqueça de curtir, comentar, seguir nas redes sociais. Vai lá no nosso site também, www.papobiz.com.br e conheça um pouco mais do nosso trabalho, nos curta nas redes sociais e nos vemos em um próximo episódio.